Por que as traições acontecem? Mesmo depois de tanto tempo de relacionamento. Uma moça colocou na caixinha pra mim, Bru, a gente namorava bastante, eu não sei por que ele me traiu. Ou a gente nunca brigava, eu não sei por que ele me traiu. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo essa live passaram por isso, que vão assistir ela gravada depois passaram por isso. E é isso que eu quero conversar. Olha só, é um mito acreditar que as traições acontecem apenas por satisfação de um desejo carnal. Eu vou evitar falar palavras complicadas aqui, que o Instagram pode boicotar, derrubar nossa live. Não é essa a intenção é trazer conteúdo para vocês. Isso sim pode acontecer quando a pessoa tem um vício em conteúdo adulto. Esses tipos de vícios, eles tomam o nosso inconsciente de maneira que a razão, ela sai de cena. A pessoa faz as coisas sem pensar nas consequências. Mas, na maioria das vezes, não é esse o caso. Pode ter, sim, uma influência do consumo de conteúdo adulto, mas a maioria das traições não acontecem por isso necessariamente. Existe algo que a gente chama de desorganização dos símbolos, ou desorganização simbólica. Como assim? Ao longo da vida, a gente constitui o nosso inconsciente, a gente constrói o nosso inconsciente. Você constrói o seu marido constrói o dele, através das experiências que são vividas. Uma experiência que ela é muito carregada emocionalmente, ela vai formar de forma mais intensa determinada crença no seu inconsciente, ou ela vai colocar de forma mais intensa determinado símbolo no seu inconsciente. Então, tudo aquilo que você vê, escuta, cheira, vai para o seu inconsciente. Uma prova disso é você pode estar andando na rua, sentir um cheiro diferente, e esse cheiro diferente te lembrar uma memória afetiva que você viveu lá na infância. Ou você pode ter sofrido um acidente de carro, e ao estar dirigindo, você percebe que uma determinada cena te gerou um gatilho de um acidente que você teve, e isso carrega emoções consigo. Então, naquela hora, você sente quase que as mesmas emoções que você sentiu no momento daquele acidente. Então, isso é para te mostrar que como o nosso inconsciente, ele desempenha um papel muito importante, e aqui eu vou chamar inconsciente de imaginário. Como o nosso imaginário desempenha um papel muito importante na nossa vida. E isso se estende para as relações afetivas, para as relações humanas. Marido e mulher, namorados, filhos, amigos, tá? O que acontece? Você tem um símbolo imaginário de um homem na sua cabeça. Seu marido tem um símbolo de uma mulher na cabeça dele. Então, se eu falar assim, pense em um homem, é muito provável que, na maioria dos casos, você irá pensar uma pessoa forte, com pelos pelo corpo, de cabelo curto, vestindo calça, camisa. Esse é o símbolo do homem. A gente vai aprofundar mais ainda. Uma pessoa forte, forte moralmente, fiel, que provê sua família, que provê o sustento. Todos esses símbolos estão na sua mente como um símbolo de um homem. Quando você se casa e o seu marido começa a jogar videogames no computador, jogar jogos de RPG, passa a não te ajudar com os afazeres da casa. E aqui eu não falo só os afazeres domésticos, mas, por exemplo, não te ajuda a carregar uma sacola pesada, ou não leva as crianças para a escola, ou chega atrasado. Você vai deixando de ver o seu marido como um homem e passa a vê-lo como um irresponsável, como um menino. E aí, quando você passa a vê-lo como um menino, vem na sua mente o arquétipo da mãe. Você começa a agir com ele como você agiria com seus filhos, com cobranças, com reclamações. Tá fazendo sentido? Ou seja, você carrega a imagem dele, você desconstrói a imagem dele mentalmente, devido às ações dele, que são responsabilidade dele também. Mas isso é inconsciente, você não escolhe assim, nossa, eu vou hoje ver o meu marido como um menino. Não, não é assim que acontece. Então ele tem a responsabilidade dele sobre isso. Agora, a partir do momento que você passa a agir como uma mulher megera, a agir como uma mãe, a agir como um general, ele também
Tem. Você também tem as suas responsabilidades sobre como ele te vê. Porque você deixa de agir como uma mulher feminina e passa a agir como uma militar. Passa a agir como uma mãe. O que acontece? Ele te vê como uma general, uma mandona, um camarada, ou se você chega em casa e senta de pernas arreganhadas, ou se você está o tempo todo desarrumada, feia, não está cheirosa, ele vai te olhar como um colega, como um camarada. E nesse processo, onde esses ajustes simbólicos se tornam desajustados, quando esses símbolos se tornam desajustados, a gente começa a ter um afastamento do casal, uma perda do desejo sexual. Tudo isso são coisas que vão influenciando na relação. Então, eu não estou dizendo que a culpa é sua. Ele tem a culpa por ter agido assim, você tem a culpa por ter agido da maneira que você agiu. Os dois colaboraram mutuamente para que houvesse esse afastamento. E qual é o problema disso na prática? Além do afastamento que eu já falei, que é um problema surreal, assim, é um problema mais óbvio. O problema é que numa situação de conflito, onde vocês discutem, onde vocês se desentendem, numa situação de conflito, a nossa mente racional, ela como que dá espaço para o inconsciente agir, para o inconsciente atuar. Isso não é errado, de forma alguma, isso é uma forma de sobrevivência, isso é um instinto de sobrevivência que todo ser humano carrega. Por quê? No momento do perigo, você não tem tempo para pensar, você precisa agir. Então, a sua mente racional, ela dá espaço para o seu inconsciente atuar e te proteger. O problema aqui é se você começa a ter símbolos desajustados no seu inconsciente. Tá? Essa novela que está tendo na Globo agora, eu não estou assistindo, mas eu acompanho alguns cortes. É uma coisa terrível para ferrar com o inconsciente da população, no geral. Porque ele tem um homem que maltrata muito uma mulher, tem a mulher que é coitadinha, ou então tem a mulher que é a safada e consegue conquistar todo mundo, que todos os homens caem aos pés dela. Isso ferra o inconsciente. Então, quando você brigar com seu marido e discutir, são esses símbolos que vão vir à tona. No seu dia a dia, quando você estiver convivendo com ele, são esses símbolos que estão sendo formados. Por isso, eu coloquei aqui, eu fiz uma colinha. O desejo, ele é modulado no inconsciente, então ninguém escolhe desejar ou não uma pessoa. O seu marido não acordou um belo dia, olhou para a colega de trabalho dele e falou assim: nossa, eu acho que eu vou deixar de desejar minha esposa e vou começar a desejar ela. Não, não é assim que acontece. Não é um ato assim voluntário. É um processo. Em um determinado momento, a relação foi se desgastando, as brigas começaram a acontecer, os símbolos foram ficando desajustados, você engravidou, você começou a agir como mãe dele, o arquétipo da mãe começou a vir no inconsciente dele, com isso ele foi perdendo desejo, vocês foram se afastando, foi perdendo intimidade. Intimidade não quer dizer necessariamente relação sexual. Intimidade vai muito além disso. A relação sexual ela apenas coroa a intimidade que já existe ali entre o casal. Ela apenas completa, tanto que um casamento onde nunca houve relação sexual é considerado nulo, não perante a lei, mas perante a igreja. Justamente por isso, a intimidade, ela é simplesmente o troféu. A relação sexual é exatamente, simplesmente o troféu da intimidade que tem no casal. Mas seu marido não acorda um belo dia falando assim: vou deixar de desejar a minha esposa. Não é assim que acontece. Quando ele nega para a cama com você, ou quando você nega para a cama com ele, essas frustrações chegam e vocês perdem o desejo um pelo outro. Ao mesmo tempo, ele não olha para uma outra mulher e fala assim: vou sentir desejo por ela. Não, isso vem no inconsciente, vem na carne. Esse desejo vem da nossa natureza. Essa necessidade de procriar, entende? De copular. Essa necessidade vem. Acontece que uma pessoa madura, moralmente formada, ela vai entender que isso é errado. Não, isso é errado, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu não posso fazer isso. Mas, se chegou a esse ponto, é sinal de que vocês, tanto você quanto seu marido, as pessoas à sua volta que traem, elas não estão com a moral formada o suficiente. Ou seja, lembra que eu falei do inconsciente? Esse desejo, essa atração que você sente por alguém, que o seu marido sentiu por alguém, ela é natural.
Porém, se você está com o inconsciente mal formado, você vai agir diante daquela situação. Se você está com o seu imaginário bem formado, seu imaginário vai te afastar, vai te repelir daquela situação, você imediatamente vai virar o rosto. Se vocês estão com o imaginário mal formado, vocês vão se permitir olhar. Não, porque eu mereço ser feliz. Aí começam a vir desculpas. Porque a minha mulher, ela não me agrada, a minha mulher não vai mais pra cama comigo, porque a minha mulher me trata mal. Entendem o nível da importância de formar bem o imaginário? Por isso que, mesmo numa relação onde há amor, ainda assim pode acontecer traição. Por conta desse imaginário carregado que existe, tá? Só que daí tem uma coisa que é muito interessante e muito triste. No momento em que a esposa passa a transmitir esse símbolo feminino desajustado, a outra mulher, a amante, ela sabe exatamente onde ela precisa tocar. Imagina só, é só vocês lembrarem da época do namoro, como que era. Onde ele fazia questão de agradá-la, você fazia questão de agradar ele. A amante, ela é astuta, então ela sabe disso. Por mais que ela não saiba de forma direta, ela sabe no inconsciente dela como agir. E ela vai agir naqueles pontos exatamente em que você falta. Naqueles pontos em que ele precisa que você está faltando. Então, assim, o seu marido não conheceu a amante dele e foi pra cama com ela no mesmo dia. A não ser que tenha sido casos envolvendo garotas de programa, que daí foi o que eu falei no início da live, onde há aí um consumo de conteúdo adulto, ele se torna viciado, aqueles vídeos já não sustentam mais ele, os chats online já não sustentam mais ele, e ele vai para o plano físico. Então sai daquele plano virtual e ele vai agir no plano físico. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Então tem uma colega de trabalho, tem uma amiga, tem uma vizinha. Ele não conhece ela e vai para a cama no mesmo dia, não. Ela vai lá, vai começar a trazer todo aquele arquétipo feminino que está faltando em você. A mesma coisa com quando a mulher trai. Ela passa a ver um homem como um marido fraco, como um homem fraco, e a partir do momento em que surge alguém mais forte, que chama a atenção dela e que tem a admiração dela, alguém que ela admire, ela vai para o mesmo lado. Esse homem recrutou a virilidade, recrutou a masculinidade que ela estava precisando naquele momento. Então ela vai saber agir. Então ela vai chegar para ele de uma forma que ela aparente uma pequenez, que ela aparente ser menor do que ele. Isso eu até posso falar na próxima live de como que o imaginário, como que o inconsciente masculino age nesses momentos. Porque quando essas coisas acontecem, que os símbolos estão invertidos, que a polaridade está invertida, onde a mulher está com um excesso de energia masculina e o homem com excesso de energia feminina, ele se sente fraco. E quando ele se sente fraco, ele precisa ser validado. Ele precisa de uma mulher que o faça forte. E é isso que a amante faz. Ela se apequena para que ele se sinta mais homem, para que ele se sinta valorizado. Então, ela vai dizer que nunca ninguém tratou ela tão bem quanto ele trata, que, nossa, como a sua mulher faz isso? Você merece ser bem tratado, você merece ser bem cuidado, você que é um homem de verdade. Então, eles saem, vão jantar, pode ser após uma reunião de trabalho. Quando chegar em casa, ela manda uma mensagem agradecendo pela noite, agradecendo pela companhia. Ela traz no peito dele aquela sensação de, poxa, alguém tá me olhando, alguém tá me vendo, eu sou importante, eu sou homem. Porque dentro da minha casa eu faço tudo errado. Dentro da minha casa eu não sou valorizado. E acaba que a relação sexual ela só vai coroar essa intimidade falsa que está acontecendo ali entre os dois. Então, a traição, é por isso que eu falo, meus amores, que a traição é só um sintoma de um casamento que já está desgastado, de um casamento que já está em ruínas, tá? Por isso, a gente precisa, num primeiro momento, quando a gente pensa em restauração, restaurar esses símbolos. O homem restaura esse símbolo ficando forte, forte fisicamente, indo para academia todos os dias, se for possível, mais de uma vez por dia, se vestindo como homem, parando de usar bermuda, se vestindo como um homem, se portando como um homem, pagando as contas de casa, trazer esse arquétipo masculino, trazer essa energia masculina para dentro de casa. Isso não significa agressividade, isso não significa mau humor, não, muito pelo contrário. Um homem viril,
Ele é um homem que cuida dos mais fracos. Ele é um homem que zela pelos mais fracos. E a mulher? A mulher, ela recruta a fortaleza, ela recruta a energia feminina, se arrumando, ficando bela, ficando cheirosa, mantendo a casa em ordem e levando amor às pessoas. Enquanto o homem traz o cuidado de fora para dentro, a mulher leva o cuidado de dentro para fora. Ela se importa, ela vê no rosto quando a pessoa não está bem. O homem vê que as coisas não estão bem quando tem algo faltando. Quando você pede para ele comprar algo, quando você pede para ele te ajudar com algo, você, como mulher, já vê no rosto, no semblante, mesmo que as coisas físicas por fora não estejam bem, você é capaz de entender, porque a gente tem essa ligação vertical com o alto. Deus nos agraciou com isso, porque a gente tem a oportunidade de gerar vidas, então a gente já tem essa ligação direta, ou seja, esse sexto sentido feminino, esse como se fosse um instinto que a mulher tem para perceber quando a outra mulher está se aproximando. O homem não percebe. Ele é meio tipo, entendeu? Esses dias eu atendi um cliente que ele falou depois sei lá, 5 meses, que ele foi se dar conta de que, nossa, eu acho que aquela mulher lá atrás que eu conversei, ela estava interessada em mim. Eu acho que ela queria ficar comigo. Na hora eles não percebem isso. Isso é muito ruim, porque vai dando brecha, mesmo que eles não percebam. Entende? Então, a gente falou do desajuste simbólico. Uma pessoa que tem um imaginário mal formado e que precisa de validação, que não está encontrando em casa, é uma pessoa que é extremamente imatura e extremamente egoísta. Porque a amante, ela reconhece que ele precisa dessa validação e entrega. Mas quem precisa de validação? Uma criança. O meu filho, de menos de 2 anos, ele faz algum ato e olha para mim para ver se eu vou aprovar ou não. A minha expressão no rosto já entrega se eu estou aprovando aquilo ou não. Então, uma criança ela vai agir sempre com base no que os outros estão entregando. Se ela fica de fora do grupinho, ela faz de tudo para se integrar naquele grupinho. Um adolescente também faz isso. Um adolescente é imaturo. Já uma pessoa adulta, ela não deveria precisar de validação. Uma pessoa adulta, ela escolhe de quem ela quer validação. Por exemplo, eu vi um vídeo do professor Olavo de Carvalho, ontem, inclusive, onde ele falava assim, a única opinião de que importa para mim é de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu agradar ele, eu tô bem, senão eu tô ferrado. Isso é uma pessoa madura. Uma pessoa imatura, ela vai se sentir validada com a opinião de qualquer pessoa e, ao contrário, ela vai se sentir extremamente mal quando qualquer pessoa falar algo que a contraria. Porque o homem não termina o casamento, então, já que quer ficar com a outra. Então, olha só. Ocorre aí uma divisão. Eu vou falar disso amanhã com vocês. Mas ocorre uma divisão. Porque, por mais que ele tenha um imaginário poluído, algum resquício moral ainda há nele. Ele ainda cresceu, ou foi catequizado, ou dentro de casa os pais falaram da importância do casamento. A sociedade, querendo ou não, ela ainda prega a importância da fidelidade, da monogamia. Então, assim, amores, essas questões dos símbolos, elas são desajustadas de maneira muito, como que eu vou te dizer? É literalmente uma perversão. Então, se você for assistir, por exemplo, uma novela, você vai ver que é interessante a fidelidade, só que tem uma perversão em cima dessa fidelidade. Então, ao mesmo tempo que você fica com raiva do homem que traiu, você entende o lado dele porque a mulher dele é uma megera. Por isso tudo gera uma cisão, gera uma ruptura na personalidade dele. Então, tem um lado dele que ainda quer ficar casado, que ainda preza pelo projeto família, que ainda preza pelos filhos, e tem um lado dele que não quer nada daquilo, que quer viver, quer ser livre, quer ser feliz. Vai ganhar o lado que for mais alimentado. Fui casada há 24 anos com 4 filhos e a mulher teve um relacionamento de traição ano passado com outro homem, alegando ela que tínhamos brigas e discussões. Aí fica a seguinte pergunta: é mais fácil conhecer um estranho e se relacionar com ele do que essa pessoa buscar reconciliação dentro de casa? Olha, pode parecer mais fácil,
De início é mais fácil, porque é tudo novo. Só que, quando a pessoa sai de um relacionamento e entra no outro relacionamento sem entender o que levou aquele relacionamento a acabar, ela vai repetir os mesmos padrões no outro relacionamento, mais cedo ou mais tarde. Então, mesmo aquelas pessoas que chegam para mim no consultório e falam assim, Bru, realmente não dá mais, eu não quero mais tentar, eu quero desistir, eu não quero mais ficar casada. Cara, tudo bem, não tenho o que eu fazer. A minha parte até aqui eu fiz, mas assim, a escolha é sua, a responsabilidade é sua. Vamos tentar entender o que levou o seu casamento a ruir, para que você não repita isso no próximo relacionamento? Aí, nesse momento, ela entende e ela decide, muitas vezes, por continuar casada. Porque você entende que os problemas, eles são os mesmos, só mudam de endereço. Então, é uma ilusão. De início, parece ser mais fácil. De início, parece uma libertação. Mas, se vocês tinham discussões constantemente, isso significa que vocês estavam conflitando em símbolos, vocês estavam conflitando em energia. Provavelmente o empoderamento tomou conta dela, a falta de virilidade tomou conta de você, que é olhar para o mais fraco e falar assim: caramba, eu preciso cuidar dessa pessoa. Então vocês estavam tudo desajustado ali e ela vai levar isso para o próximo relacionamento e vai dar ruim. Por isso que eu falo assim: olha, gente, fiquem tranquilos. Não se desesperem quando a outra pessoa sair de casa e entrar no outro relacionamento, porque vai dar ruim lá. E quando der ruim lá, ela vai ter que olhar para você e encontrar um homem formado, forte, viril, honesto, íntegro, moral, e ela vai se lembrar de, poxa, não era tão ruim assim quanto eu imaginava. A reconciliação do casamento, ela parte inicialmente da tua reconciliação pessoal, da tua restauração pessoal. Estamos em 10h30, deixa eu terminar aqui. Só peguei alguns pontos para não esquecer de falar nada. Então, meus amores, a outra mulher, ela não necessariamente vai ser a mais bonita, ela não vai ser a mais gostosa, ela vai ser aquela que faz o homem se sentir mais homem. O amante, o outro homem, ele não vai ser o mais rico, ele não vai ser o mais fortão, ele vai ser aquele que equilibra a energia feminina dela, que faz ela se sentir mais mulher. Aqui vai ficar para vocês o entendimento. Eu quero que vocês façam uma reflexão honesta sobre tudo que eu falei aqui e entendam se foi realmente isso que aconteceu dentro do casamento de vocês. Eu não conheço a realidade de cada um que está aqui, de cada um que viu ou vai deixar ou vai ver essa live no futuro. Eu não conheço, mas eu conheço a realidade da maioria dos casos que chegam até mim. E se você está casada ainda, se você está com seu marido dentro de casa, faça esse exercício de validação. O homem se sente valorizado na sua capacidade de prover, procriar e proteger. Elogie ele na cama. Elogie o quanto ele é importante, o quanto você se sente segura ao lado dele. A mulher se sente valorizada na sua capacidade de amar e fazer um homem feliz. Elogie o quanto você é feliz ao lado dela, o quanto ela te faz feliz, o quanto ela é a pessoa mais incrível do mundo. Teste isso, faça por 30 dias. Lá no e-book da caixinha de experiências sensoriais, eu deixei mais de 100 frases de validação. Quem aproveitou, aproveitou. Quem soube aproveitar, soube. Guru, eu não sei como validar. Lá tem mais de 101 frases. Validação não é você validar o erro do outro, mas você mostrar para aquela pessoa que ela é capaz mesmo que ninguém a mostre. Vou dar um exemplo para vocês para fechar o assunto, deixar esse assunto redondinho e ficar na cabeça de vocês. Quando eu comecei a atender terapia, eu era muito insegura. Eu achava que eu estava fazendo tudo errado. Até que um dia, uma pessoa cuja opinião importa para mim, falou, Bru, suas sessões são muito boas. Vai, você atende muito bem. Então, eu já estava pensando em desistir. Eu falei, gente, não tá legal, não é para mim. Naquele momento, ela olhou para quem eu estava sendo, mas ela olhou para quem eu poderia ser. E aquilo me recobrou. O quanto de pessoas eu estava ajudando. Aquilo me recobrou. Então, não é você olhar para a pessoa no erro que ela está tendo, mas em quem ela pode ser. Deixa eu ver aqui. A gente se relacionou no dia 3 de janeiro e no dia 20 ela estava namorando outro.
E o que mais me choca, ela introduziu um filho de 4 anos na vida de outra pessoa, sendo que ela conheceu ele há menos de 20 dias. Isso está sendo para mim o mais revoltante. Olha só, existem alguns pontos que vocês precisam entender que o que a luxúria comete, o que a luxúria traz na vida de uma pessoa. O pecado da luxúria. Quando eu falo aqui de um pecado como uma doença espiritual, eu quero que vocês entendam que isso realmente é uma doença que faz estragos. Por quê? Se vocês forem parar para pensar, gente, há poucos anos atrás, a ansiedade não era reconhecida como doença, a depressão não era reconhecida como doença. Foi reconhecida oficialmente como doença há poucos anos. Se fala disso há poucos anos. Até poucos anos atrás, o transtorno do espectro autista não existia. A síndrome bipolar não existia. Ou seja, ela sempre existiu, ela só não foi nomeada. Quando eu falo para vocês dessas doenças espirituais, porque a pessoa que a pratica começa a ter sintomas. E com alguns sintomas a gente consegue fazer um diagnóstico. Se você olhar para uma pessoa que tem diabetes, você não vai saber dizer que ela tem diabetes só olhando para ela. Mas quando ela começar a te relatar esses sintomas, você vai falar assim, olha, são sintomas de diabetes, são sintomas de infecção urinária, são sintomas de dengue. Mas você olhando para ela, você pode até olhar e falar assim, cara, essa pessoa tá estranha, ela tá esquisita, ela não tá corada, tem alguma coisa ali que tá acontecendo. Mas quando ela começa a te relatar esses sintomas, você identifica que ela está doente. Um profissional identifica que ela está doente. Com as doenças espirituais são as mesmas coisas. E com a luxúria, um dos sintomas é a cegueira mental e a desconsideração. Parece que tudo que foi vivido dentro do casamento não existe mais e a pessoa passa a desconsiderar os possíveis, como que eu vou te dizer? Os possíveis danos que aquela relação extraconjugal vai trazer para a vida dela. Um outro sintoma da pessoa que pratica luxúria, uma outra consequência, ela adquire um ódio a Deus. Então é muito comum você ter um marido e ter uma esposa que está tendo uma relação extraconjugal se afastar completamente da igreja. Porque a palavra vai trazer para ela uma luz sobre o problema, sobre a lama, sobre aquilo que ela está vivendo. Só que como ela está na treva, ela não quer ir para a luz, porque ir para a luz vai fazer com que ela se veja suja e ela tenha que fazer uma escolha. Ou eu me limpo, ou eu continuo na lama. Por isso ela se afasta, porque ela não quer ver. E com isso ela adquire um ódio a Deus. Adquirindo um ódio a Deus, ela adquire um ódio à vida profunda, um ódio ao que está para vir, o que está por vir. Meus amores, eu sei que isso aqui daria uma aula de 3 horas, mas eu espero que essa live tenha ajudado um pouco vocês a entender o que está por trás. A gente vai continuar, tragam as dúvidas. Teremos live todos os dias da semana, se possível, do mês. De segunda a sexta, claro, tá bom? Fiquem bem e eu estou aqui para ajudar vocês. Um beijo.